Olá, crianças. Boa tarde. Vamos ter aula de Grécia, Antiguidade Ocidental. Grécia. Grécia Antiga. O que vocês estão vendo aí na imagem é o Paternon, uma das ruínas que foram feitas. Esse prédio foi feito em honraria à deusa Atenas. A gente vai ver que o Paternon hoje uma das grandes relíquias, né, do mundo grego ainda preservado. Porém, quando a gente fala de mundo grego, estamos falando desta região aqui. Ela fica inserida no mar Mediterrâneo. Esta região aqui é o que chamamos de Mar Egeu. Toda essa região aqui é o que a gente chama de Grécia Antiga. A Grécia atual também está inserida nessa região, porém tem muitas diferenças. O primeiro aspecto que a gente tem que compreender é que os gregos de ontem, eles começaram a ocupação dessas ilhas e todo esse território há mais de 2.000 anos antes de Cristo, ou seja, mais de 4.000 anos. Alguns aspectos são importantes a gente destacar logo de início com essa imagem. Primeira coisa, a presença de montanhas. Um litoral extremamente recortado. Uma série de ilhas. Vamos ver uma porção do seu território na parte ocidental e na parte oriental. É nesse território que vai se desenvolver aí o que a gente chama de cultura clássica. E a cultura clássica, ela remete diretamente à história de Grécia e Roma. E nós vamos observar alguns aspectos dessa sociedade hoje. Além dos aspectos gerais, eu tenho que compreender que nunca houve um Estado grego unificado. Ou seja, não houve um império grego. A gente viu lá o desenvolvimento de alguns reinos, a gente viu lá os egípcios, os mesopotâmicos, e vimos lá já as primeiras ideias de um povo dominando outros povos. Isso chamamos império. O que chamamos de Grécia Antiga nada mais é do que um conjunto de cidades, mas professor, está escrito polis. Polis é o nome que vai designar a cidade-estado grega. Então, se eu falar de polis, eu estou falando de cidade. Essas cidades-estado, elas são independentes uma das outras, independente em termos políticos, econômicos e militares. Vamos observar que a única coisa que unificavam esses diversos povos é a cultura. A cultura entre esses povos, a língua, a escrita, ela vai ser compartilhada. Tenho que compreender, então, que o que vai se destacar nessa história são algumas cidades. Creta, no caso é uma ilha, né? Mas vai ter aí a cidade de Creta. Esparta, vamos pegar aqui Atenas, que vai estar inserido aqui, bem grandão. Ítaca, vamos ver Delfos, Tebas, aqui ao lado do Tebas tem Corintos, Pérgamo, Efeso, Mileto, Rhodes. Então, cada uma dessas cidades-estado vão se desenvolver de forma independente. E esse elemento está relacionado à geografia. Lembra lá que eu falei da presença das montanhas, a questão dos mares? Geograficamente, em termos geológicos, era um território já dividido por essas montanhas. Então, naturalmente, os gregos já estavam divididos. E é um dos elementos que vão garantir aí o isolamento, e esse isolamento vai garantir essa independência e autonomia entre as cidades. Quando a gente trabalha com história grega, basicamente a gente vai trabalhar com 5 períodos. Período micênico, período homérico, período arcaico, período clássico, período helenístico. O período micênico é o período de ocupação inicial. Micenas vai ser uma cidade-estado muito importante nesse primeiro momento da história grega. Assim como Creta.
Tanto é que esse período também pode ser chamado de cretomicênico. O período homérico, onde o nome faz referência diretamente a Homero. Homero é atribuído a ele a escrita de dois grandes livros, a Ilíada e a Odisseia. E é durante o período homérico que a gente vai ver a chegada de outros povos na região grega. E a gente vai observar que esse período é marcado por alguns conflitos, mas a gente vai ver que o principal conflito é a chamada Guerra de Troia. Depois vamos entender o porquê aconteceu a Guerra de Troia. Período arcaico, onde a gente vai ver o desenvolvimento das cidades-estado e a ampliação delas. Período clássico, que é o apogeu das cidades-estado gregas, onde a gente vai estudar o caso de Atenas e Esparta. E o período helenístico, que remete diretamente à dominação do mundo grego pelo imperador Alexandre o Grande, que é o chamado Império Macedônico. Então vamos lá, crianças. Primeiro período micênico. Migração e assentamento dos aqueus, que são os primeiros povos a chegar nessa região. Chegam, fundam a cidade de Micenas. A cidade de Micenas ela vai ser repleta de edificações, palácios, templos e fortalezas, e é um período onde vai desenvolver-se três tipos de escrita. A escrita em hieróglifo e a escrita linear A e linear B, que a gente viu na outra aula. Durante o período micênico, Micenas, dentro da mitologia, pode ser representada por Teseu. Já ouviram falar da lenda de Teseu e o Minotauro? Depois depois eu vou compartilhar um vídeo com vocês sobre o mito de Teseu e o Minotauro. Mas aqui Teseu poderia representar Micenas e o Minotauro representando a ilha de Creta. Lembrando que Teseu venceu o labirinto do Minotauro. Passado o período micênico, a gente vai ver a chegada de outros povos. Outros povos que invadem. Aí a gente vai ver a figura dos aqueus, que ali já estavam, jônios e eólios. Porém, um último grupo chega, os chamados dórios. E guardem esse nome. Então, aqueus fundaram Atenas e dórios fundaram Esparta. E a gente vai falar mais deles daqui a pouco. Os dórios, quando chegam, eles destroem o mundo micênico. Esse universo micênico desaparece. Em que condições? Não existia mais escrita. E a cultura ela era passada oralmente. Tanto é que Homero, a partir dos relatos e etc., ele vai escrever aí essas duas grandes obras. A Ilíada e a Odisseia. Ilíada, Guerra de Troia. Odisseia, a volta de Odisseu ou Ulisses para Ítaca, sua terra. Então, é um livro que tem na biblioteca da escola, versão para crianças, e seria interessante vocês lerem se vocês tiverem interesse. No período homérico, nós vamos observar que há 800 anos de Cristo inicia-se o período arcaico. Basicamente, o período arcaico se dá o desenvolvimento da polis grega, que é a cidade-estado grega, onde vai haver a ocupação de outras regiões. Quando os dórios chegam, vai surgir a primeira diáspora grega, que é a dispersão do mundo dos povos gregos para a região das ilhas e região da Ásia. Então a gente viu ali que eles estavam concentrados na península do Peloponeso, na península Idiática e na ilha de Creta. A partir da chegada dos dórios, eles vão migrar para as ilhas e para a porção oriental. E é ali que se destaca a cidade de Troia. Quando esses outros povos se instalam, estabelece o chamado período arcaico. E é nesse período que a gente vai ver o desenvolvimento do quê? Dos Jogos Olímpicos e a adaptação do alfabeto fenício para o uso dos gregos. Quando eu vejo o alfabeto fenício, vimos nas nossas aulas presenciais
que é o alfabeto que vai inspirar, enfim, é a origem do alfabeto que nós utilizamos. Porém, chegou até nós porque os gregos adaptaram e adotaram esse alfabeto. Esse alfabeto posteriormente vai ser passado para os romanos, chegando até nós nos dias de hoje. Do período arcaico, a 500 anos antes de Cristo, a gente vai ver o desenvolvimento do período clássico. E aqui no período clássico a gente vai ver a consolidação das cidades-estado. Essas cidades-estado, elas vão se destacar aí, cada uma por alguma coisa. Então, Delfos era um centro religioso, Olímpia, onde se desenvolviam aí as atividades, os Jogos Olímpicos, Atenas, a cidade-estado onde vai surgir a democracia, e Esparta, uma cidade de cultura militar. No período clássico, a gente vai ver a ocupação do território grego por exércitos persas. A gente viu lá na Mesopotâmia que esses persas, eles vão ter interesses nos territórios gregos, porque as terras eram boas, as terras de onde eles vêm não eram terras atrativas, e eles vão encontrar de frente quem? A cidade de Atenas e a cidade de Esparta. E as chamadas guerras médicas vão se inaugurar. Os persas também são conhecidos como Medos, por isso guerras médicas. E finalmente a gente vai ver o período helenístico, que é a crise da cidade grega, porque após a destruição do inimigo comum, porque Atenas e Esparta vão se aliar a outras cidades para fazer frente aos medo-persas. Porém, a guerra vai levar à destruição da polis grega. E essa destruição vai levar à chegada dos macedônicos, que são gregos. Porém, queriam provar para o mundo grego que eram. Porém, os gregos ali da região da Península do Peloponeso, da Ática, não consideravam os macedônicos gregos, porque eles estavam na parte continental mais ao norte. E estando mais ao norte, eles eram tratados como bárbaros. E a gente vai ver que os macedônicos vão garantir a expansão militar para dominar o mundo grego. Dado esse resumo desses períodos aqui, temos que compreender o seguinte. Então, vamos lá. Primeiros povos a ocupar a região. 2000 anos de crise, diversos povos começam a se estabelecer no que a gente chama de Elade. Dentre eles, aqueus, dórios, jônios e eólios. Lembrando que os dórios vão ser os últimos a chegar. Vão dominar as populações já existentes na região e vão dar origem a uma mescla dessas populações e o surgimento de cultura misturada, que ao longo do tempo vão garantir adquirir certa unidade e vai se constituindo no que a gente chama de Grécia. A partir da fundação e a formação desses povos, essas sociedades começam a crescer e se desenvolver. Ao crescer e se desenvolver, surge a chamada sociedade gentílica, após a primeira diáspora grega. Essa sociedade gentílica é uma organização social baseada nas famílias. Tanto é que a palavra geno remete a gene, herança genética. E a gente vai ver que a gente tem a herança genética das nossas famílias. Então o geno é apenas uma unidade familiar. E vamos observar que eles acreditavam descender de um antepassado em comum. E vão cultuar deuses em comum, porque a gente vai ver que dentro dessas unidades familiares, quem vai se destacar é o homem mais velho, a figura do pater, ou o pátrida. E a vida social e econômica ela vai ser baseada em lapsos de cooperação entre essas famílias. E alguns grupos vão acumular mais riquezas e poder. E daí surge a distinção aqui. Aristói e Agatói. Aristói, os melhores. Agatói, os bons.
E esses vão se diferenciar dos kakoi, que são os maus, aqueles que não possuíam distinção social. Então, frente a essa sociedade onde passa a surgir diferenças de nascimento entre as pessoas, temos aí o cenário, a polis grega. E a polis é a cidade-estado. Ela vai surgir a partir do século VIII a.C. e cada cidade vai ter autonomia em relação às suas leis, ao calendário, à moeda e seu próprio governo. Ou seja, politicamente, economicamente e militarmente são independentes. Uma coisa interessante para a gente falar são sobre os Jogos Olímpicos. A gente vai ver que os Jogos Olímpicos eles vão surgir aí desde o ano de 1776 a.C. e vai ocorrer de 4 em 4 anos para fazer uma grande festivação, um festival em competições esportivas, substituindo as guerras. Então, esses povos eles são guerreiros, são batalhadores e os Jogos Olímpicos eles surgem nesse intuito. Não tem guerra, mas a disputa entre as cidades-estado eram realizadas. E esses jogos eles vão ser realizados em honra a Zeus, que vai ser o principal deus, né? E vão ter diversas modalidades esportivas, assim como nos Jogos Olímpicos de hoje. Os jogos eles têm então a importância de interromper as guerras. Na verdade, substituí-las. Os jogos na Grécia Antiga vão aí até o ano de 393, quando o imperador romano Teodósio, que era um cristão, mandou fechar o templo de Zeus em Olímpia, e a partir daí não temos mais Jogos Olímpicos, apenas na era moderna, no ano de 1896 vamos ter Olimpíadas novamente. Mas o que tem de interessante para a gente falar do mundo grego? Vamos lá falar de Esparta. Península do Peloponeso, uma cidade de caráter militar e oligárquico. Lembra lá dos bons e dos melhores? Isso é muito importante para compreender que os dórios, quando chegaram, não se misturaram. Eles não queriam misturar com outros povos. Eles são dórios. E aí a gente vai ver que na cidade de Esparta, os dórios, que é uma elite militar, uma sociedade militarizada, vão garantir exatamente o quê? A cidadania apenas para soldados. E não é qualquer soldado, um modelo de soldado, criado dos 7 aos 30 anos pelo Estado para ser um bom soldado. Essa sociedade, então, ela vai estar dividida em 3 grupos de pessoas: esparciatas, descendentes dos dórios; periecos, grupos de povos dominados; e, finalmente, ilotas, que também são povos dominados. Quem são os esparciatas? Proprietários das terras aos arredores da cidade, homens livres, que permaneciam à disposição do exército. Então, depois dos 30 anos, após a formação militar, eles ficavam à disposição do exército. Ou para a administração pública, podendo participar do governo da cidade. Não participavam de atividades comerciais, nem se dedicavam à agricultura, ou seja, eram soldados, não trabalhavam com trabalhos manuais. Quem são os periecos? Homens livres que se dedicavam ao comércio e artesanato. Não possuíam direitos políticos porque eles não eram dórios, eles descendiam de outros povos e eram obrigados a pagar impostos aos esparciatas. A base da sociedade, os ilotas, viviam presos às terras dos esparciatas, eles eram servos. Para sobreviver, o homem precisa ter acesso à terra para plantar alimentos. Ele não tem a terra, ele trabalha para aquele que tem a terra. Por isso que eles são presos à terra, presos pela necessidade de sobrevivência. Eram socialmente desprezados, promoviam aí constantes revoltas contra os esparciatas. Mas é claro que eles não tinham armas, não eram soldados e eram aí vítimas de muita morte. Esse estado espartano, então, vai ser governado por 2 reis. Isso eu chamo de diarquia. A gente já viu lá em outras aulas monarquia. Mono, arquia, poder, poder na mão de um. Diarquia, poder na mão de 2.
Porém, esses reis, eles tinham funções militares e religiosas. Já a administração política de Esparta cabia ao conselho dos homens mais velhos, no caso, a Gerúsia e o conselho dos Eforos. Gerúsia, conselho vitalício dos anciões, função administrativa, supervisão, legislativa, criar leis, juridiciária, julgar as leis. Vamos observar que a Gerúsia, assim como a Pela, ela é formada por cidadãos espartanos com mais de 30 anos, são os mais velhos. E, finalmente, o Conselho dos Eforos, que são os verdadeiros chefes do poder espartano. Eles são eleitos pelos outros grupos e vão controlar a vida econômica e social da cidade. Atenas, fundada pelos Jônios, localiza-se aí no centro da planície de Ática, não tem um solo fértil e, por não ter um solo fértil, vão buscar aí seu sustento pelo mar. E vão se desenvolver uma economia marítima, um comércio marítimo. E aí, meados do século VIII a.C., Atenas vai ser governada por um rei que tinha funções de juiz, sacerdote e chefe militar. Porém, a gente vai ver que essa sociedade não era justa, porque vai existir uma aristocracia, a figura dos eupátridas, ou bem-nascidos, tornando-se muito rica, possuindo as melhores terras. Vamos ver que, durante essa fase, vão surgir legisladores, que são as pessoas que criam leis, que vão garantir o desenvolvimento do que a gente chama de democracia. Então vamos lá. Reformas de Drácon e Solon. Reformas draconianas. Criam as leis escritas. Estabelece o fim da vendetta, que é a vingança. Solon, por sua vez, liberta os cidadãos que se tornaram escravos por dívida. Escravidão por dívida foi visto como algo injusto, e Solon vai garantir que esses ex-escravos, né, se tornassem libertos. Vai promover uma série de reformas devido a processos de lutas sociais, porque essas pessoas que não tinham direitos passam a ficar descontentes. E aí a gente vai ver que, após esses descontentamentos e uma série de revoltas, vai ser instalado o governo de tirania. E as tiranias aí vão ser finalizadas com o governo de Clístenes, onde ele vai instituir a democracia, aprofundando as reformas de Drácon, lá no caso de fazer as leis escritas, e estabelecer a cidadania, de que todos têm o mesmo direito perante as leis. E isso é chamado de isonomia. Porém, quem era cidadão? Homens mais velhos, nascidos em Atenas e só. Representavam uma pequena parcela da população. Estrangeiros, mulheres, menores de 21 anos eram excluídos dos direitos democráticos. Ou seja, não participavam da vida política, porque cidadania, o cidadão, é aquele que participa da vida política da cidade. Seja ela como representante, seja ela através do voto, enfim. Era uma democracia de caráter elitista, patriarcal e escravista. Então, não era que todo mundo era igual. Aqui, na democracia de hoje, a gente tem essa ideia de que todos somos iguais e temos os mesmos direitos, inclusive da participação política. Qualquer um brasileiro acima de 18 anos pode se candidatar a cargos públicos, por exemplo. Vamos ver que essa sociedade democrática, ela vai ser representada por uma assembleia do povo, a chamada eclésia, que aprovava ou rejeitava os projetos da cidade, formando aí o grupo de pessoas que eram cidadãos e discutiam a vida política da cidade. Além do Conselho dos 500, que vão elaborar esses projetos para a aprovação na Assembleia do Povo. Democracia direta e democracia representativa. Democracia direta. Eu mesmo participo da vida política tomando decisões. Democracia representativa. Eu voto em alguém para alguém representar os meus interesses. Democracia direta seria se eu
pudesse votar os projetos de lei que são discutidos em toda a Câmara Legislativa. Então você vai lá, o Senado, você vai ver lá a representação dos deputados federais, deputados estaduais, vereadores. Todos foram eleitos para nos representar. Porém, se os projetos fossem votados diretamente por nós, chamaríamos de democracia direta. E a democracia representativa, basicamente, é aquela que eu elejo alguém para me representar. Sociedade ateniense, agrupada em 3 grandes categorias: cidadãos, metecos e escravos. Cidadãos, homens adultos, filhos de pai e mãe ateniense, tinham os direitos políticos. Metecos, viviam em Atenas, porém não eram nascidos em Atenas, eram estrangeiros. Não possuíam direitos políticos, não eram proprietários de terra, eram comerciantes ou artesãos. Pagavam impostos e eram aí obrigados a prestar o serviço militar. E, finalmente, escravos, que eram os prisioneiros de guerra, lembrando que antes, por dívida, poderia se transformar num escravo também. Essas 2 cidades vão se destacar, vão se tornar grandes cidades e vão influenciar as outras, num período onde os medo-persas chegam. As guerras médicas vão ser as disputas entre gregos e os persas, por rotas comerciais. Atenas e Esparta vão se unir contra os persas. Isso vai garantir um fortalecimento da identidade grega. Vamos observar que essas cidades vão fazer as chamadas alianças militares. Atenas vai liderar a Liga de Delos, Esparta vai liderar a Liga do Peloponeso. Cada uma delas, como liderança militar, vai garantir exatamente a vitória sobre os persas nas guerras médicas. Vão ser 2, Primeira Guerra Médica e Segunda Guerra Médica. E posteriormente a gente vai ver que com o inimigo comum destruído, Atenas e Esparta voltam-se uma contra a outra. E aí surge a chamada Guerra do Peloponeso. E aí nessa Guerra do Peloponeso, a gente vai ver que durante 27 anos, Esparta vence. Porém, o conflito entre as cidades gregas vão desabilitar, destruir aí o mundo grego. E aí lá no continente está se desenvolvendo os macedônicos. Com as cidades do mundo grego aí bem destruídas pela guerra, vamos lembrar que são 3 guerras. Primeira Guerra Médica, Segunda Guerra Médica e a Guerra do Peloponeso. A destruição das cidades por essas guerras constantes vão levar aí o rei Filipe da Macedônia, pai de Alexandre o Grande, dominar aí o mundo grego. Os macedônicos, eles eram gregos, porém eles não eram tratados como gregos. E Alexandre o Grande vai sufocar as revoltas de cidades como Tebas e Atenas e vai seguir com o seu exército de aproximadamente 40 mil homens para o Oriente. E aqui a gente vai ver a construção do Império de Alexandre o Grande. E esse império vai durar pouco tempo, porém vai trazer uma grande contribuição para nós. A distribuição da cultura helenística para o mundo inteiro. Se essa cultura grega ela se espalhou para o mundo inteiro, está relacionado aos atos de Alexandre o Grande e posteriormente aí a figura dos romanos, que é a nossa próxima aula. Em termos religiosos, os gregos aí vão ter um panteão de deuses gigantesco. A gente viu lá o Paternon, ele representava Atenas, né? Mas a gente vai ver que a religião tinha um vínculo cultural entre as cidades gregas. Eles cultuavam os mesmos deuses. Mas não existia um livro como a Bíblia. A gente vai ver que tudo era passado oralmente. E um Deus só? Não, vários deuses. E deuses que muitas vezes aí ele tinham as características dos homens. E a gente vai ver que esses deuses aí, eles estão representados aí na figura aqui dos filhos de Zeus,
assim como outras divindades importantes aí. Numa outra aula podemos aí discutir sobre cada uma dessas divindades, ok? Crianças, tenham aí uma excelente semana, espero que a aula tenha sido legal para que a gente possa continuar os nossos estudos. Fiquem bem.